Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nós estamos hoje aqui para falarmos da lição de número 1. E a lição de número 1 é o avivamento espiritual. Sou o pastor Valcir, da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Iva. É sempre uma honra estar aqui com vocês. E a pergunta que fica é: avivamento. O que é o avivamento? Estamos necessitando de um avivamento? Quais são as condições, quais são as pré-condições para um avivamento? Quais são as condições para um avivamento? O que deve acontecer? Tem alguma participação humana no avivamento? Ou é tudo feito por Deus? Estes e outros assuntos discutiremos nesta lição. Paz do Senhor. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever e nos seguir aí no YouTube, no Adenge Online, Adenge Espaço Online. Tem lá toda uma playlist com todas as lições deste ano e agora teremos também as lições do ano de 2023. E você que nos assiste, que participa, é para você que nós fazemos isto. Então hoje a nossa lição, a lição de número 1, que vai ser, como diz o pastor Caramuru, ela só se torna realidade quando a igreja do Senhor se reunir no dia do Senhor, na casa do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Então essa lição será estudada no dia 1º de janeiro de 2023. E o tema é avivamento espiritual. E aí nós temos o texto áureo desta lição. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está lá em 2 Crônica 7:14. A nossa verdade prática vai dizer assim: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Quando a gente fala de avivamento, nós temos que ter algumas coisas em mente. Os grandes avivamentos que ocorreram na história, eles não vieram num período de bonança, de tranquilidade. Eles vieram, sempre foram pós-crise, pós-situações complicadas, difíceis. E se nós olharmos para o nosso país, nós diríamos que nós estamos prestes a um avivamento. Um caos na política, tivemos o caos de uma pandemia, estamos agora prevendo talvez um caos pior nas situações tanto econômica quanto política, o que pode vir a acontecer no futuro. Isso não é só questão Brasil, é questão América Latina, é questão grandes partes do mundo, estão todas envolvidas em caos político. Temos uma guerra em acontecimento, tem outra guerra vinda do norte, Coreia do Norte querendo invadir Coreia do Sul, atingindo o Japão. Então nós estamos vivendo um momento de crise. E quando a gente olha a história dos grandes avivamentos, tiveram as crises, mas alguém realmente começou a perceber a situação e foram em direção à busca do avivamento. Nós vamos verificar isto. Mas olha que interessante, o salmista vai dizer lá em Salmo 143, verso 1, buscando a Deus com fervor. Então, quero um avivamento, preciso buscar a Deus com fervor. Isaías 55, verso 6 diz que é buscar o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto houver força, enquanto houver ânimo, enquanto houver coragem. E Abacuque 3, verso 2 vai falar que nós devemos clamar a Deus por um avivamento. Oséias 10, verso 12 diz que é tempo de buscar a Deus.
Isaías 29:3 diz: buscar a Deus de todo o coração traz a promessa de encontrá-lo. Olha que interessante. E Amós vai falar: buscai o Senhor para a vida. Então isso é importante para nós levarmos isso em consideração. O nosso texto bíblico está lá em 2 Crônicas 7, do 12 ao 15 e Ageu 2, do 5 ao 9. E o nosso primeiro tópico, aí nós temos a nossa introdução desta lição, que vai falar exatamente sobre, que nós vamos estudar sobre o avivamento. O quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Sempre que um avivamento acontece, a igreja do Senhor, ela é movimentada, ela é cheia do Espírito, há um desenvolvimento e há um cumprimento da missão integral, que é levar o Evangelho a todos os lugares. Então isto é importante. Quando a gente olha para a questão avivamento, este fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o Evangelho de Cristo a cada criatura. Marcos 3,15, a ordem imperativa do Senhor é: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho, é uma ordem. Então o avivamento espiritual é muito mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Nós estamos vivendo uma mornidão. Quando a gente olha para as cartas de Apocalipse, parece que nós estamos vivendo a época da igreja de Laodiceia, uma igreja morna. E isso é muito perigoso. E nós temos que tomar todas as providências para que isso não continue acontecendo na nossa vida. Mas o que é, na verdade, o avivamento? Em primeiro lugar, o avivamento é uma intervenção divina. Somente o Espírito Santo, ele pode gerar este avivamento quando ele encontra espaço no coração e na alma daquele cristão que quer realmente buscar o Senhor. Então, na verdade, é quando uma igreja local ou quando alguma pessoa, algum grupo começa a buscar ao Senhor, começa a se humilhar. Se nós olharmos para o texto bíblico, isso fica claro. Então, nós temos que buscar ao Senhor de maneira humilde, para que Ele possa transformar a nossa vida espiritual. Então, se nós fizermos isto, a circunstância da nossa vida externa também serão transformada pelo poder divino. Qual é a pré-condição para o avivamento? Então nós temos que parar para pensar o seguinte: crise espiritual, crise moral são pré-condição. Crise espiritual, crise moral. Mas o povo de Deus tem que sentir essa crise, tem que perceber essa situação. Olha o que diz o comentarista lá, o que diz o escritor de Crônicas. Se eu cerrar os céus, não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. O que é isso? Crise. É uma crise, se a gente olhar aqui, uma crise climática, sim, mas ela pode ser moral, ela pode ser espiritual, ela pode ser política, ela pode ser governamental, enfim, ela pode ser individualizada, sim, pode acontecer. Então nós precisamos verificar se a crise, ela pode ser também econômica, o que está acontecendo. Mas a realmente é uma crise. E a palavrinha crise,
Se você tirar o S, fica a palavra crie. No momento de crise, normalmente Deus dá oportunidade para nós criarmos alguma coisa. Então, para resumir esse tópico, nós poderíamos dizer que diante da crise, Deus pode trazer um avivamento ao seu povo por meio de uma divina intervenção. Então, quando o povo de Deus sente essa crise, sente que está numa situação muito difícil, começa a buscar o Senhor, há realmente uma atuação da parte do Senhor. Segundo tópico nosso fala assim, as condições para o avivamento espiritual. Então, voltando, primeiro é a crise, tá? Medo, revolta, blasfêmia contra Deus, próximo, desespero, tentativa de tirar a vida. Todas essas situações que a pessoa está realmente passando por uma crise. Mas o texto bíblico de Crônica vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então nós vemos nesse versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. Então a crise, ela vem antes do avivamento espiritual. Mas eu e você precisamos sentir isto. Humilhação diante de Deus. Ao invés de se revoltar, ao invés de blasfemar, a gente buscar ao Senhor. Clamar por soluções. Humilhar diante de Deus. Se essa for a minha e a sua postura, se o meu povo que se chama pelo meu nome, então ele está falando com o cristão, com os salvos. Então, diante de uma crise, dobre o joelho e clame ao Senhor, peça a Ele e Ele vai te ouvir. Terceiro ponto, orar e buscar a face. Segundo um comentarista, esse orar, esse humilhar aqui, orar e buscar a face do Senhor, esse orar, na verdade, é interceder. Então, diante da crise, quando eu intercedo pelo próximo, quando eu busco a face do Senhor, né? Então, sem oração, não há reavivamento, não há avivamento. Quando eu oro, eu me aproximo do Senhor, eu estou próximo dele, eu converso com ele, eu encontro, eu percebo as minhas falhas, os meus erros, eu peço perdão. E quando isso acontece, começa realmente a acontecer um avivamento, ok? Então o crente precisa entender que a sua frequência, a oração, ao quarto da oração, aos cultos, é de suma importância para que haja um avivamento. Agora, não é ir na igreja só por ir, é ir para adorar, para buscar o Senhor. Se isso realmente acontecer, vai realmente ocorrer um avivamento. Então agora, a ausência de disposição, de perseverante, é uma das razões pelas quais Deus não envia o avivamento em muitos lugares. Se não há uma iniciativa, um desejo, uma busca constante por parte do seu povo, o avivamento não vem sozinho. Conversão sincera dos pecados. O texto de Crônicas, se o meu povo se converter de seus maus caminhos. Então sempre o pecado é uma grande barreira. O aumento de pecado nos distancia de Deus. Distante de Deus jamais vai acontecer algum avivamento. Mas confissão de pecado reaproxima-nos de Deus e isso gera avivamento. Um caminho preparado. Então a crise realmente é essa pré-condição para o avivamento e nos humilhar diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração, decidirmos firmemente em confessar os nossos pecados, converter dos nossos maus caminhos. Então, o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Continuando aqui no tópico 3, a necessidade de um avivamento espiritual. Nós temos aqui Ageu, né? E Ageu vai falando sobre isso. Se nós olharmos lá na nossa leitura, Ageu, ele fala exatamente desse assunto.
segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Dentro desse nosso terceiro tópico, o comentarista vai colocar para nós a situação de Judá. Se nós analisarmos a situação de Judá, era caótica, era terrível. Nós acabamos de estudar uma lição onde no ano 586, nós vamos ver que começou ali todo um processo, no ano 520, vamos dizer assim, né? Século V, século VI, nós tivemos toda a nação de Israel, tanto a Israel do norte, que são as 10 tribos, quanto Judá. Todos eles pecaram, todos eles foram levados cativos para outros povos. E no caso de Judá, a glória de Deus saiu do templo, o templo foi destruído e tudo ficou um caos. Então a situação espiritual era muito complicada. A desobediência era geral. Por mais que os profetas alertavam a respeito da destruição da nação, o povo não quis de forma nenhuma ouvir as advertências. A destruição do templo foi concretizada porque eles ignoraram o mandado do Senhor, ignoraram os profetas, foram para o cativeiro, ficaram lá 70 anos, pagaram um preço muito alto, 1/3 dele morreu, muita gente morreu de fome, muita gente padeceu necessidades, outros foram mortos ali no campo de batalha, outros foram levados para o cativeiro, juntamente com o próprio Ezequiel, que estava lá no meio do povo no cativeiro. Depois Deus, passado 70 anos, Deus levanta, fala com o rei Ciro, que agora é persa, né? Nabucodonosor já tinha ido embora, já tinha morrido, e Deus levanta um rei persa, que ele até chama de servo, e comissiona esse rei a pedir que o povo volte para sua terra para reconstruir. Então eles voltam através de Zorobabel. Aí nós tivemos lá Esdras, Neemias, todos esses dois grandes homens, grandes profetas, sacerdotes. Esses homens contribuíram para que o povo voltasse. E através do profeta Ageu, né, mesmo, foi um profeta que foi pós-exílio, Deus cobra aí a reconstrução do templo. Então eles voltam para reconstruir o templo. Deus então levanta no meio deles homens, né, para realizar a obra. Deus levanta pessoas realmente preparadas, Zorobabel, que era governador, Josué, que era sacerdote, o resto do povo. Todos eles trabalhavam com um propósito. Nós precisamos reconstruir o templo. Não dá para nós voltarmos para a nossa terra e não termos um local para nós adorarmos ao Senhor. Então, isso se tornou realidade e eles tiveram a oportunidade de inaugurar o templo e a glória de Deus voltou a estar com eles. Verso D, ponto D, o desejado das nações e a glória da segunda casa, conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo por intermédio dos profetas. Deus escreveu como seria o avivamento espiritual, virá o desejado de todas as nações. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar daria a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Promessa. Assim que o povo retorna, reconhece os seus erros, busca o Senhor,
reconstrói parte do muro, reconstrói o templo, consagra o templo. Deus se faz presente. Então Deus, ele usa o Ciro para realmente libertar o povo, tirar o povo, isso por volta do ano... ele foi rei persa ali para o ano 550, 530, então nós temos aí nesse período, foi quando o povo realmente voltou. Deus levantou esse homem para libertar o povo lá do cativeiro babilônico. E o papel de Ciro foi importante porque ele tomou toda essa decisão, foi até chamado de meio ungido, E Deus então trabalhou poderosamente através disso. Ciro, ele liberta Israel logo no início do seu reinado. O rei Ciro, o chamado por Deus para executar a missão de libertar Israel, Deus trabalhou poderosamente através desse rei e o povo pôde voltar para sua terra. E eles puderam então concluir o templo. Qual é a necessidade de um avivamento espiritual? A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Então, muitas igrejas estão paradas, estão praticamente como uma terra seca e é necessário um grande avivamento e precisa, para que o povo saia dessa situação em que estão vivendo. E concluindo aqui, quero ler na íntegra o que o nosso comentarista coloca para nós. Quando o povo de Deus se encontrar em situações de frieza espiritual, a vontade divina é a de que sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto, a fim de falar ao seu coração. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face, se converta dos seus maus caminhos, então o avivamento espiritual não tardará. Então, para que a gente possa entender essa lição, deixar claro, há uma necessidade de avivamento. Todos temos que reconhecer. Precisamos entender a situação da crise que estamos vivendo, buscarmos a presença do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus pecados, eu ouvirei dos céus. Então que a gente possa iniciar esse trimestre reconhecendo a importância do avivamento. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.